estudiantes, ¿cómo están? Espero que estejam todos muito bem. Sou a professora Adriana e estarei com vocês nessa aula de língua espanhola da primeira série do ensino médio. Então, antes de começarmos a nossa aula, vamos para aqueles lembretes de sempre, né? O primeiro lembrete é para você que está fazendo as atividades diretamente nas plataformas do Aula Paraná. Você precisa acessar ao Classroom com o seu e-mail @escola e realizar a atividade da aula de hoje para efetivar a sua presença na nossa aula, tá? O meu outro recadinho é para você que está fazendo as atividades em casa, assistindo as aulas apenas pela TV. Você precisa realizar as suas atividades e entrar em contato com a escola, com o seu professor, com a equipe pedagógica para agendar a entrega dessas atividades, para assim também contabilizar a sua frequência nas nossas aulas. Então, para começarmos, né? Que vimos na classe passada? O que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós tínhamos o tema de como somos, então nós fizemos aquela descrição física. Vimos o gênero fotografia, os adjetivos, as características físicas de las personas e os verbos para as descrições físicas de las personas. Então vimos o gênero fotografia, os adjetivos, as características físicas das pessoas e os verbos que a gente utilizou lá, o verbo ser, tener e llevar, para fazer essas descrições físicas das pessoas. E hoje, que aprenderemos? Hoje, nossa classe tem a temática Somos todos iguales? Somos todos iguais? Veremos o gênero fotografia, os advérbios e os advérbios utilizados para fazer as comparações. Então, nós vamos ver o gênero fotografia novamente, os advérbios e alguns advérbios que a gente utiliza para fazer comparações. Mira a fotografia a seguir. Então, vamos ver a fotografia a seguir. Então, aqui nós temos a foto de uma família, né? Aqui parece os 4 filhos aqui e os pais lá no fundo. E temos a descrição. La descripción es: esta es la familia Rodríguez. Pedro es el hijo mayor. Su padre se llama Luis y su madre Lucia. Pedro tiene 3 hermanos. Luca tiene 11 años. Malu tiene 10 y María 9 años y lleva gafas. Então, esta é a família Rodrigues. Pedro é o filho maior, então Pedro é o filho mais velho. Seu pai se chama Luiz e a sua mãe se chama Lúcia. Pedro tem 3 irmãos, né? Todos irmãos menores, irmãos mais novos. Luca tem 11 anos, então Lucas tem 11 anos. Malu tem 10 e Maria 9 anos e usa óculos. Essa é a descrição dessa fotografia. Observa as diferenças de las personas de la família Rodrigues. Então, observa as diferenças das pessoas da família Rodrigues. Malu é menos jovem que Maria. Então, a Malu ela é menos jovem que a Maria, ela é mais velha. A gente viu ali que a Malu tem 10 e a Maria tem 9 anos. Luca é mais gordo que Pedro. Então, Lucas é mais gordo que o Pedro. Lucas é um pouquinho mais gordo que o irmão Pedro. Pedro é tão delgado como Luiz. Então, Pedro é tão magro como o pai, Luiz, tá? Essa é a comparação ali das pessoas que estão na fotografia da família Rodrigues. Observem agora, para hacer as comparações, se utilizam advérbios de comparação. Então, para fazer essas comparações, a gente utilizou advérbios de comparação, que estão aqui destacados. Menos que, então, Malu é menos jovem que Maria. Luca é mais gordo que Pedro, mais que. E Pedro é tão delgado como Luiz, tão como, tá? Então, aqui é o menos que, o mais que, o tão como, tá? Utilizado para fazer essas comparações. Que são os advérbios comparativos? Os advérbios comparativos são usados para estabelecer uma comparação entre 2 ou mais elementos de uma oração. Sirven para manifestar igualdade, superioridade ou inferioridade e não devem combinar-se com os adjetivos comparativos em uma mesma oração.
Então, os advérbios comparativos são usados para estabelecer uma comparação entre dois ou mais elementos de uma oração. Eles servem para manifestar igualdade, superioridade e inferioridade e não devem ser combinar com os adjetivos comparativos de uma mesma oração, tá? Então, aqui, ó, observando as pessoas da família Rodrigues que a gente estava comentando. Pedro, Luiz, Lúcia, Luca, Malu, Maria. Quando é no singular, né? Se fosse comparando duas pessoas com uma e se fosse no plural, a gente utilizaria o sono. Mas aqui como é uma pessoa só, mas, ou menos, que. Então, nós temos os advérbios mas que, menos que, o advérbio tan, como. Tá? Então, são os 3 advérbios ali. Aí, utilizando alguma característica, né, que a gente está comparando. Então, aqui a gente colocou as características físicas que a gente estudou na aula passada. Alto ou alta, barro ou barra, gordo ou gorda, delgado ou delgada, simpático ou simpática e jovem. Então, alto ou alta, baixo ou baixa, gordo ou gorda, magro ou magra, simpático e simpática e jovem. Essas são as características ali que a gente utiliza para fazer essa comparação entre as pessoas. Então, tendo como base essa tabelinha e esses advérbios que a gente viu, mas que é o mais que, menos que e tão como, né, o tan como. Agora, mira as fotografias e forma orações de comparação. Então, vocês vão observar essas fotografias. Na primeira fotografia a gente tem Lucy, que é a moça de vestido, e Isa. E na segunda fotografia nós temos Israel e Thaís. Observem as duas fotografias e criem alguma oração de comparação entre as duas pessoas que estão nessa foto, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem ali, montarem suas orações e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram formar as frases? Então, só uma observação aqui antes da gente corrigir juntos. Aqui nós utilizamos o e-issa. Então, Lucy e Issa, porque nós temos o encontro aqui dos is, né? Então, não utilizamos lá y, o y, utilizamos o e. Então, Lucy e Issa. Então, como que ficou as orações? Tem várias opções, né? Na letra A, então, Lucy é mais alta que Isa. Então, Lucy, a de vestido, é mais alta que a Isa. Ou Isa é menos alta que Lucy. A Isa é menos alta que a Lucy, né? Ela é menor, mais baixa. Isa é tão simpática como Lucy. Então, a Isa é tão simpática como Lucy. Aí, na fotografia da letra B,
Israel é menos gordo que Thaís. Então, Israel é menos gordo que Thaís, ele é mais magro. Thaís tiene la piel más clara que Israel. A pele da Thaís é mais clara que a pele de Israel. Então, a gente utilizou os advérbios comparativos para formar essas frases observando as fotografias. Agora, sobre alguém de sua família ou um amigo. Elige uma pessoa e hace comparações de suas características com ela. Então, você vai escolher alguém da sua família ou um amigo, né? Você vai escolher essa pessoa e vai fazer uma comparação das suas características com as características dessa pessoa, tá? Aqui nós temos dois exemplos. Minha irmã é menos jovem que eu. Minha irmã é mais velha que eu. Ou minha amiga Alba é mais baixa que eu. Minha amiga Alba é mais baixa que eu. Então, você vai fazer agora, escolhendo alguém do seu convívio, vai fazer essa comparação com você e a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal, formaram as orações, então, comparando com alguém? Escolheram alguém, né, e fizeram. Então, é uma resposta personal, que é sobre você e alguém que você escolheu. Mas aqui temos mais alguns exemplos. Minha irmã Letícia é menos jovem que eu. Tenho uma irmã chamada Letícia e ela é mais velha que eu. Então, ali na minha comparação, eu coloquei menos jovem que eu, menos jovem que eu, né? Aí, minha amiga Alba é mais baixa que eu. A minha amiga Alba é mais baixa que eu sou mais alta que ela. Então, mais baixa que eu. Todas minhas amigas são tão simpáticas como eu. Aqui nós temos uma comparação de igualdade, né? Todas as minhas amigas são tão simpáticas como eu. Utilizamos o advérbio tan como. Bueno,
Quando estamos comparando personas, vale a pena recordar que não las estamos classificando como melhores ou piores, e sim destacando as características que temos uma diferente de las outras personas. Temos outros advérbios que se utilizam quando queremos classificar algo como melhor, pior, etc. Veamos, então, quando estamos comparando, fazendo essa comparação das pessoas, vale a pena a gente ressaltar que não estamos classificando como melhor ou pior, e sim a gente está apenas destacando algumas características que uma pessoa tem diferente da outra. Para fazer essa classificação de melhor e pior, a gente tem outros advérbios que são utilizados. E são esses que a gente vai ver agora. Então, os advérbios de comparação, melhor que. Então, quando eu quero falar que uma coisa é melhor que a outra, eu utilizo o melhor que. La comida saludable es mejor que la comida chatarra. Então, a comida saudável é melhor que a comida que a gente chama porcaria, né? Aquela comida que a gente fala dia de lixo, aquela que a gente utiliza o chatarra para a comida que não é saudável, digamos assim, quando a gente come porcaria. Então, nós utilizamos ele melhor que. E ele pior que, quando uma coisa é pior que alguma coisa, quando a gente está comparando negativamente, quedar-se callado é pior que hablar com la verdade. Então, ficar calado é pior que falar a verdade. Então, se silenciar é pior do que falar a verdade. Utilizamos ele peor que. Bueno, ahora completa los huecos com os advérbios que crê que são corretos. Então, vocês vão ler as frases que a gente tem ali e vão completar os espaços com os advérbios que vocês acreditam que sejam corretos ali. O mais que, menos que, tan como ou melhor que. Dar uns minutinhos para que vocês respondam, completem ali os espaços e a gente já volta para corrigir.
aí, pessoal, bem tranquilo também, né? Vamos corrigir juntos, então? Na primeira, mis abuelos son jóvenes que mi padre. Entonces, la comparación, mis abuelos son menos jóvenes que mi padre. Meus avós são menos jovens que o meu pai, né? Eles são mais velhos, mas ali a gente utilizou menos que. La B, para la salud, el consumo de jugo natural es mejor que gaseosa. Então, para a saúde, o consumo de suco natural, tomar suco natural, é melhor que tomar gasosa, tomar refrigerante, né? Uma bebida com gás. Então, utilizamos el mejor que. Mis hermanas tienen la piel tan blanca como yo. Aqui nós temos a comparação. A igualdade, novamente. Minhas irmãs têm a pele tão branca como eu. E, la D, me gusta mais ler que ver televisão. Então, eu gosto mais de ler do que ver televisão. Como eu coloquei ali, os advérbios que vocês acreditassem que fossem corretos, dava para fazer uma troca. Poderia colocar aqui, me gusta ler, eu gosto tanto de ler como de ver televisão também. Né? A gente poderia comparar. Ou as minhas irmãs têm a pele mais branca que eu. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, seria a qual vocês acreditassem que estivessem correta. Agora vamos fazer um quiz. Señala a alternativa em que o advérbio de comparação está incorrecto. La una vida activa y saludable es más que el sedentarismo. O la B, tu trabajo es tan importante como su familia. La 2, señala la alternativa correcta de acuerdo con el empleo de los adverbios de comparación. Então, aqui a alternativa correta. La A, Camila tiene el pelo más largo como su hermana. O la B, Lucy es tan guapa como su madre. Então, lá no número 1, assinale a alternativa em que o advérbio de comparação está incorreto, então que ele está errado. Na letra A, uma vida ativa e saudável é mais que o sedentarismo. Ou a B, seu trabalho é tão importante como a sua família. Então, acertou quem assinalou a letra A, né? Aqui, no lugar do mas, colocaríamos el mejor. Una vida activa e saudável é melhor que el sedentarismo. Uma vida ativa é melhor que o sedentarismo. E na 2, señala a alternativa correta. Então, é a alternativa correta conforme o emprego dos advérbios de comparação. Então, acertou quem quem escolheu a letra B, porque está correta. Lucy é tão bonita como a sua mãe. Por que a letra A está errada? Porque está falando ali, Camila tiene el pelo más largo como. Aqui teria que ser el que, para uma... Mas que Camila tem o cabelo mais comprido que a sua irmã, mais longo que a sua irmã. Então, que vimos nesta classe? Que a gente viu na aula de hoje? Vimos o gênero fotografia, novamente, analisamos algumas fotos para fazer as nossas atividades, né? Os advérbios de comparação, nós vimos os advérbios de comparação e utilizamos esses advérbios para fazer as comparações físicas de las personas. A gente fez algumas comparações sobre o físico das pessoas, mas também vimos para fazer ali a comparação de melhor que ou pior que com melhor que ou pior que. Tranquilo? Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.